Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um privilégio poder contar com a sua audiência, sabendo da responsabilidade que temos de proclamar a Palavra de Deus. Ao iniciarmos esse programa, queremos agradecer a todos vocês que escrevem e oram por nós, demonstrando o carinho e o amor cristão, dando-nos o retorno necessário de como tem chegado o nosso programa até vocês. A razão de ser do nosso programa é encorajar e incentivar vocês que nos sintonizam periodicamente a estudar com profundidade a Palavra de Deus. Por isso, sempre é um momento de muita satisfação quando lemos um trecho de uma carta que vocês nos enviam. Hoje queremos mencionar a carta que chega de Altamira, no estado do Pará. Essa irmã nos diz as seguintes palavras: venho por meio dessa parabenizar pelo excelente programa Através da Bíblia, que para mim tem sido uma bênção. Ouço esse programa há quase 10 anos. Através do mesmo eu me converti. Hoje sou uma pessoa abençoada, graças a Deus. O que seria do povo sem a palavra de Deus? Todos os dias acordo bem cedinho e fico esperando o programa começar para mais um estudo. Querida irmã, somos gratos a Deus por esse reconhecimento e nos colocamos sempre à disposição do Senhor para que Ele nos use como canal da sua misericórdia e graça na edificação do seu corpo. Quero insistir que, se você tiver condições, escreva-nos sim, escreva-nos compartilhando as suas experiências, as suas necessidades, as suas dúvidas e colocando seus pedidos de oração. A oração é um veículo amoroso que Deus concedeu a nós, os seus filhos, para que possamos falar com Ele. E por isso agora eu quero convidá-lo a orar comigo. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que nos fortalece. Obrigado porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, te pedimos que, conforme a Tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certos de que Tu nos ouves, certo que Tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do Teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, vamos começar a partir desse programa o estudo no Evangelho de Mateus. Nós vamos dar sequência ao nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia em 5 anos. Acabamos de estudar o livro de Gênesis e a minha oração é que você possa aplicar suas lições no seu viver diário. Mas agora temos uma nova porção especial da Palavra de Deus para nos alimentar e nos fazer crescer. Ao estudarmos o livro de Mateus, proponha no seu coração abrir-se aos ensinos da Palavra do Senhor, pedindo-lhe que Ele transforme o seu interior e que Deus o abençoe nesse propósito. Como já mencionamos, vamos gastar 39 programas no estudo de Mateus e a nossa sugestão permanece. Convide um grupo de amigos e irmãos e decidam juntos acompanhar nossos programas, refletir e aplicá-los em suas vidas. Hoje, ao iniciarmos os estudos em Mateus, permita que Jesus se revele a você e lhe mostre o quanto é bom termos intimidade com Ele. Mas também, ao estudarmos o Evangelho de Mateus, é necessário fazermos uma ponte entre os dois testamentos, a fim de podermos apreciarmos e entendermos corretamente o Novo Testamento. Essa ponte é realmente essencial. Sabemos que depois da profecia de Malaquias, o céu ficou em silêncio. O céu ficou sem nenhuma comunicação por 400 anos. até que finalmente um anjo quebrou o silêncio falando a um sacerdote que estava orando no templo.
Esse sacerdote chamava-se Zacarias e encontrava-se junto ao altar do templo em Jerusalém. O anjo lhe comunicou o nascimento de um filho seu, João Batista, que foi o precursor de Jesus. E com Jesus, então, temos o início do Novo Testamento. Mas durante esse intervalo de 400 anos, embora houvesse um grande silêncio de Deus, grandes acontecimentos ocorreram na história do povo judeu, e foram acontecimentos muito marcantes. A história secular nos dá muita informação sobre o intervalo entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Chamamos esses 400 anos de silêncio de período interbíblico e podemos defini-lo como período histórico que ocorreu entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. As datas aproximadas são 424 a.C. até 5 a.C. As razões para estudarmos o período interbíblico são pelo menos 3. Primeiro, a razão histórica, que explica o fundo histórico do Novo Testamento. 2. A razão cultural, que explica a origem, o desenvolvimento dos costumes, das instituições e da vida espiritual do povo judaico no período do Novo Testamento. E, em terceiro lugar, a razão messiânica, que explica como Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido. Para entendermos bem esse período de 400 anos, necessitamos dividi-lo para melhor alistarmos os fatos importantes que ocorreram em cada uma das suas etapas. As divisões desse período podem ser estudadas da seguinte maneira. E agora eu peço sua atenção, porque eu vou dar uma série de datas que você precisa tomar pelo menos conhecimento, sabendo a que elas se referem. Primeiramente, tivemos o período chamado Persa, que vai do ano 536 a 331 a.C. Depois, o período grego, que vai do ano 331 até o ano 167 também antes de Cristo. Esse período grego, ele é subdividido em 3 períodos. O período grego propriamente dito, o período egípcio e o período sírio. Em terceiro lugar, temos um período de tempo chamado período dos Macabeus, que vai do ano 167 até o ano 63 a.C. E, finalmente, o quarto período, chamado período romano, que vai do ano 63 até o ano 5 a.C. Para analisar corretamente cada um desses períodos, nós vamos então detalhar cada um deles e assim poderemos compreender todo o pano de fundo que estava sendo formado para a etapa do Novo Testamento. Vamos começar com o fim do período do Antigo Testamento, isso é, o período persa. Depois de um longo tempo de apostasia, o Reino do Norte, Israel, foi conquistado e levado cativo pelos assírios em 722 a.C. Depois de 136 anos, o Reino do Sul, Judá, recebeu um tratamento semelhante às mãos dos babilônios, sob Nabucodonosor em 586. Querido amigo, você deve saber que o exílio babilônico demorou 70 anos, e a ascensão e a vitória de Ciro, o Bom, cumpriram a profecia de Jeremias 25, com Isaías 44 e 45, e também a profecia de Daniel 9. E essas profecias diziam que Judá voltaria do exílio da Babilônia para Jerusalém depois desses 70 anos, depois desse período. Então foi permitido por Ciro o primeiro retorno em aproximadamente com 50 mil exilados em 536. Eles retornaram à Palestina com o sacerdote Zorobabel, conforme lemos em Esdras, capítulo 1, versículo 6. Os eventos registrados no livro de Esther ocorreram, por exemplo, na Pérsia, provavelmente entre os anos 483 a 473 a.C. E veja só, esses eventos de Esther localizam-se entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras.
Se você quiser colocar na sua Bíblia uma pequena nota, faça isso. No final do capítulo 6 e início do capítulo 7, coloque uma pequena nota dizendo os acontecimentos do livro de Esther. Então você saberá exatamente a cronologia que aconteceu. Esdras, o escriba, retornou a Jerusalém com o segundo grupo de exilados, provavelmente em 457 a.C. E Esdras promoveu umas reformas grandes, reformas civis e religiosas, conforme nós lemos em Esdras, capítulo 7 em diante. E o terceiro grupo de exilados retornou com Neemias, da Babilônia para Jerusalém, provavelmente no ano 444, conforme lemos em Neemias capítulo 1 e capítulo 2. Os profetas Ageu e Zacarias, e também Malaquias, desenvolveram seus ministérios nesse período que era de decadência espiritual. Eles profetizaram de 432 a 424 a.C., marcando assim o final do Antigo Testamento. Durante o período persa, podemos destacar algumas características. Primeiro, decadência espiritual, denunciada por Ageu e por Malaquias. Segundo, o desenvolvimento do poder do sumo sacerdote. Terceiro, após Neemias, a Judéia foi incluída na província da Síria. Com isso, o sumo sacerdote se tornou governador da Judéia e autoridade da Síria, fazendo fusão dos poderes religiosos e políticos. E em quarto lugar, nesse período, tiveram início as atividades dos escribas, com um exagerado interesse na letra da lei. O final do período persa, em 331 a.C., e o início do período grego se caracterizaram por acontecimentos também muito marcantes. Veja só, um desses acontecimentos foi o surgimento de Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia uniu os estados gregos para combater e expulsar os persas da Ásia Menor. Mas durante uma festa, em 337 a.C., Filipe, ele foi assassinado. Então Alexandre, o filho de Filipe, com grande capacidade de liderança, educado sob o famoso Aristóteles, ele era devotado à cultura grega, isto é, cultura helênica, e tendo como fonte de inspiração uma obra muito famosa, a Ilíada de Homero, ele, Alexandre, assumiu o lugar do pai e comandou o ataque aos persas. Alexandre foi um grande conquistador, por isso ele é chamado Alexandre o Grande. E após ter dominado toda a Grécia, ele partiu para guerrear com a Pérsia, um império 50 vezes maior, cuja população era 20 vezes maior que a população da Grécia. Em 334 a.C., Alexandre penetrou na Ásia Menor e em pouco tempo, com apenas 22 anos de idade, ele conquistou Sardes, Mileto, Éfeso e Halicarnaso, estabelecendo em cada uma das cidades um centro de cultura grega e de democracia grega. No ano 333, Alexandre o Grande tornou-se o bode mencionado na profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 7. O bode com a grande ponta ao derrotar o persa Dario na batalha de Issus, e daí, até chegar ao Egito, ele não encontrou nenhuma resistência. Em 332, dominou Tiro e a região, e nesse mesmo ano, Alexandre o Grande, então, visitou Jerusalém. Ali, ele viu a profecia de Daniel, que se referia a ele, e assim deixou Jerusalém em paz. Uma das poucas cidades que foram poupadas por ele foi Jerusalém. Em 331 a.C., venceu definitivamente o persa Dario III, na batalha de Arbela ou de Gualgamela, dando fim ao grande império persa. As conquistas de Alexandre chegaram até o rio Indo. Mas com apenas 33 anos, em 323 a.C., as suas forças foram dissipadas pelo álcool, isso é, pelo vinho, e ele morreu também atacado de malária. Querido amigo, uma lição importante.
não importa o poder que alguém possa conquistar. Se não for algo dado por Deus, tudo se dissipa rapidamente. Mas nós necessitamos observar outros fatos que pontuaram esse período grego. Em primeiro lugar, a influência dos gregos foi muito grande por causa da sua extensão e permanência. Os gregos, em segundo lugar, estabeleceram centros de comércio e de cultura grega por toda a extensão do império. Em terceiro lugar, com a influência da cultura, a superstição oriental deu lugar à liberdade de pensamento, uma marca distintiva da filosofia grega. Em quarto lugar, com a influência grega, a maneira de pensar de muitos povos foi sendo mudada e o mundo foi sendo preparado para uma religião universal. Em quinto lugar, de grande importância também, foi a disseminação, o avanço, o conhecimento da língua grega, criando a possibilidade, depois da pregação do Evangelho, numa língua universal, e a possibilidade da leitura das Escrituras por toda a extensão do Mediterrâneo, pois também o Antigo Testamento seria traduzido para o grego, na versão dos 70, e o Novo Testamento seria também escrito em grego séculos mais tarde. Em 323, o período grego terminou. Muito bem, um outro período merece a nossa atenção, é o chamado período egípcio, que vai de 323 a.C. até 198 a.C. Com a morte prematura de Alexandre, começou a luta pelo controle do império. Dentre os 4 generais, Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, os 2 primeiros, Ptolomeu e Seleuco, se destacaram na disputa do poder. O império dos Ptolomeus conquistou o território do Egito, fazendo de Alexandria sua capital, e teve em Cleópatra o último representante dessa dinastia. A Palestina pertencia ao Império Ptolomaico. O Império dos Seleucidas ocupou as regiões da Síria e a Ásia Menor, sendo Antioquia colocada como a capital dessa região. Dentre a dinastia, alguns dos governantes foram conhecidos pelo título de Antíoco. Os Ptolomeus dominaram a Palestina até por volta de 198, quando então os Seleucidas anexaram a Terra Santa aos seus domínios. Iniciou-se então, nesse ano, o período sírio. E Antíoco III, o Grande, depois dessa conquista, ele morreu e foi sucedido pelo seu filho Seleuco. Seleuco Filopáter era o nome deste filho de Antíoco III. Ele foi envenenado, abrindo então caminho para a sucessão do seu irmão Antíoco Epifânio IV. Esse governante, Antíoco Epifânio IV, que significa Deus manifesto, deu esse nome a si mesmo e foi um governante muito mau. Durante todo o seu domínio, Epifânio aboliu a adoração no Templo de Jerusalém. Entre os judeus, nós tínhamos 2 correntes opostas. Liderados por Onias III, um grupo era extremamente nacionalista, enquanto liderado por Jason, o seu irmão, um outro grupo, era favorável aos gregos, aos helenistas. Isso é, eram favoráveis ao domínio grego. Jason ofereceu grande soma de dinheiro a Antíoco para ser apontado como sumo sacerdote, prometendo em troca helenizar Jerusalém, isto é, influenciar Jerusalém com a cultura grega. Jason, ao ser então apontado como sumo sacerdote, construiu um ginásio grego logo abaixo do templo, onde os jovens judeus começaram a participar dos jogos gregos. Jason mandou erigir um altar e mandou oferta a Hércules no templo de Tiro, em Sidom, lá na Síria. Os nacionalistas, simpatizantes de Onias III, que se opunham à helenização da Judéia, eles foram chamados de Hassidim, ou puritanos,
E, na verdade, eles deram origem aos fariseus. Os partidários de Jason, que eram simpatizantes da cultura helênica, deram origem aos saduceus. Muito bem, Antíoco Epifânio também foi mencionado na profecia de Daniel e foi identificado como sendo a pequena ponta em Daniel, capítulo 8, versículo 9. Ele era um homem cego pelo poder e por dinheiro, e assim ele substituiu Jason por um outro judeu helenizante chamado Menelau, que lhe oferecera muito mais dinheiro para ser considerado o sumo sacerdote. Em certa ocasião, num só dia, esse Antíoco Epifânio, ele massacrou 40.000 judeus e invadiu o templo. Em 167, mandou abolir a adoração do templo e em 168 a.C., transformou o templo de Jerusalém, em local de adoração a Zeus, sacrificando no altar do templo de Jerusalém um porco, um animal imundo. Querido amigo, você percebe como a palavra de Deus é infalível? Todos esses acontecimentos estavam profetizados desde os tempos de Daniel, e todos se concretizaram demonstrando a confiança que podemos ter na palavra e na soberania do nosso Deus. Nada estava acontecendo por acaso. Todos esses acontecimentos faziam parte do plano de Deus para preparar o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Mas vamos adiante. Temos outros acontecimentos importantes. Todos esses atos praticados por Antíoco Epifânio consolidaram a resistência dos judeus e provocaram a revolta dos macabeus. Com toda a imposição da filosofia, cultura e práticas religiosas contrários ao judaísmo, desenvolveu-se um espírito e um forte sentimento de nacionalismo, unindo todos os segmentos dos judeus. O período macabeu, então, iniciou-se em 167 e durou até 63 a.C. Ele teve como principal acontecimento exatamente a revolta dos macabeus, que começou com Matatias, um sacerdote de Mondim, já em 167, quando um agente do governo ofereceu-lhe uma grande recompensa financeira se ele, como mais velho e mais respeitado habitante da aldeia, fosse o primeiro a oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Você já imaginou que proposta foi essa? Matatias rejeitou tal proposta, mas um outro judeu com tendências helênicas, isso é, tendente ao domínio grego, esse judeu aceitou a proposta e aproximou-se do altar para sacrificar. Matatias, diante da profanação da lei de Deus, matou-o ali mesmo, diante do altar, e em seguida matou também o enviado governamental. Então iniciou-se uma grande revolta contra os sírios. E logo depois da morte de Matatias, essa revolta foi comandada pelos seus filhos, Judas Macabeu, chamado o Martelo, Simão e Jonatas, também Macabeus, que continuaram a luta e com apenas 3.000 homens derrotaram os sírios. Em 25 de dezembro de 166 a.C., Judas entrou em Jerusalém e reedificou o templo. A festa da dedicação foi instituída em 164, conforme nós lemos já no Novo Testamento, em João 10, 22. Depois de Jonatas, Simão foi proclamado sumo sacerdote, reunindo sobre si o poder religioso, político e iniciando então uma outra dinastia que durou até 63 a.C. O quarto período desses 400 anos de silêncio foi o período romano, que iniciou-se em 63 a.C. e durou até o ano 5 a.C., quando o Senhor Jesus nasceu. Assim, quando Jesus nasceu, o governo romano dominava Jerusalém. E foi durante esse período, todo o período do Novo Testamento, foi o domínio romano. No ano 40 a.C., o Senado romano apontou Herodes para ser o rei da Judéia. Ele era um idumeu, descendente de Edom, isto é, de Esaú, portanto não aceito pelos judeus puros. E deste ano em diante, do ano 37 em diante, Herodes dominou Jerusalém
até quando o Senhor Jesus nasceu. Querido amigo, essas são algumas datas, alguns eventos importantes que aconteceram nos 400 anos de silêncio. Nós vamos continuar no próximo programa, dando outros detalhes, e eu gostaria que você estivesse atento para que pudesse conhecer, então, o pano de fundo do Novo Testamento. Nós queremos agradecer a sua companhia e queremos suplicar sobre você as mais preciosas bênçãos do nosso Deus. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.